Que é tão necessário, porque a tua própria palavra diz: onde há 2 ou 3 em teu nome, tu se faz presente. Nós cremos, meu Deus, que tu estás presente aqui neste lugar através do teu Santo Espírito, ministrando aqui, Senhor, a tua palavra, liberando o poder, liberando a saúde, quebrando todo o mal, desfazendo toda artimanha do inimigo, desatando todo o nó, arrancando toda a seta, desbaratando toda e qualquer ação do inimigo contra a nossa vida, quebrando ao meio todo dardo inflamado e tirando toda a força dele, colocando sobre a nossa vida uma armadura espiritual especial, cheia do teu poder, cheia da tua proteção, cheia do teu amor, cheia de tudo aquilo que tu tens, Senhor Deus, reservado para cada um de nós aqui esta noite. Espírito da verdade, toma o primeiro e último lugar, que esta palavra, Senhor, não seja uma palavra comum como qualquer outra, como qualquer livro, mas que seja uma palavra que venha operar milagres. Que seja uma palavra que venha curar nossas feridas, sarar, como bálsamo de Gileade, que venha, meu Deus, romper todas as barreiras e colocar por terra todo impedimento, tudo aquilo que possa estar ainda separando de uma comunhão, de uma intimidade maior contigo, seja colocado aqui por terra hoje, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Vamos sentar, queridos irmãos. Eu peço que você não precisa mais nem ficar em espírito de oração, porque hoje foi um dia de oração, um dia inteiro de intercessão pela igreja. Pensei muito na sua casa, pensei muito em você que tem dito ultimamente: meu Deus, quando é que tu vai dar a oportunidade dos pastores virem aqui na minha casa? Quero dizer para você que eu fui na sua casa antes de ontem, eu fui na sua casa ontem e fui na sua casa hoje, através de oração. Quero dizer para você que entrei numa peleja tremenda a favor da tua casa, a favor da tua família. Quero dizer para você que o meu sono foi um sono que eu me acordei bem, porque eu cumpri a minha missão e o meu papel de intercessora e de guerreira que eu preciso ser, na medida do possível, na escolha do Senhor, para que você, junto comigo, venhamos receber a sua e a minha vitória, porque nós somos um exército, nós somos um povo escolhido. Diga para o seu irmão: você é um exército, você é escolhido, você é separado, você está sendo preparado, você está sendo edificado, você está sendo aqui na casa do Senhor renovado, você está recebendo uma patente, você está recebendo um direcionamento, você está recebendo uma unção de poder, e a palavra que é escolhida para entregar a você não é uma palavra qualquer, é uma palavra que você e eu estamos precisando para renovar a nossa mente, a nossa memória e os nossos desejos, a nossa forma de agir e a nossa forma de pensar, que seja com a direção do Espírito Santo. Amém, queridos? Lá em 1 Samuel, capítulo 17, a gente vê aqui um desfecho de uma batalha, de uma peleja. 1 Samuel 17, dos versículos 43 até o 47. Mas a gente vai andar um pouquinho entre as palavras. Eu tenho o quê? 15 minutos, pastor Tiago? É? Meia hora, até meia hora. É? Glória a Deus. Vamos lá, queridos. Vamos lá. Diz assim a palavra de Deus. Diz, pois... Qual versículo? Versículo 43. Amém? Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus?
E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. E disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. E disse, Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança, com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Não pode dizer comigo, igreja? Na minha mão, vai ser entregue a vitória contra o meu inimigo. Eita, Deus de poder. E ferir-te-ei e tirarei a cabeça e os corpos do arraial dos filisteus, e darei hoje mesmo as aves do céu e as bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel, e saberá toda a congregação que o Senhor salva. Você pode repetir comigo? O Senhor salva. Aleluia. Não com espada, não com lança, porque do Senhor é a guerra. Ele vos entregará na vossa mão. Dá um glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Que mistério é esse? Podemos sentar, fique ligado com a Bíblia aberta, porque enquanto ela estiver aberta, a palavra está fluindo, porque a palavra que está escrita aqui não é uma palavra qualquer, não é uma palavra comum, mas é uma palavra que já estava escrita no céu. Nos dá a impressão que toda a história que aconteceu, todos os homens que foram escolhidos para passar por aquela história, para servir como exemplo para todo o corpo do Senhor até os dias de hoje, é como se o Senhor já soubesse que ia acontecer e que Ele estava ali procurando aquelas pessoas certas, através da sua fé, através da sua dedicação, né? Através da sua consciência, através da sua vontade, do seu querer. O Senhor vai, escolhe aquela vida, derrama sobre ele talentos e dons para realizar tudo aquilo que Ele já formalizou, já formatou na sua memória, no seu coração, para que viesse a acontecer na face da terra. É assim que eu vejo esta palavra. Por isso que eu já ouvi uma pregação que existia sim uma possibilidade de salvação até para Judas, se ele tivesse mudado o posicionamento. Iria ter um traidor, iria ter um que se levantasse, iria ter um que iria lá e ia entregar o seu, iria ter. Mas se Judas tivesse vigiado, tivesse buscado se converter, o inimigo teria usado outra pessoa no meio de uma situação, no meio daquela situação. Por isso que a responsabilidade que nós temos de vivenciar, aprender com a história da Bíblia, com os exemplos aqui citados para nós, ministrados nesta ocasião, é algo muito importante. Se nós estamos recebendo esta palavra hoje, é para que nós venhamos observar e compreender e entender que Deus tem coisas tremendas para nós, e Deus está ao mesmo instante dizendo: tem gigantes. Esse gigante daquele tempo de Davi, ele ainda existe. O Senhor está dizendo assim: olha, devido aos desafios, às dificuldades, os problemas que nós vivenciamos hoje, que ainda são maiores do que naquele tempo, porque naquele tempo era território, era terras, era cada um querendo conquistar mais espaço, era somente a vaidade, era somente o nome, tinha até a vaidade religiosa grandiosamente no meio da história, porque queriam ser melhor do que os outros, porque com certeza o Deus deles era maior do que qualquer outro Deus. Deus dos filisteus, que ele amaldiçoou Davi pelos deuses dele. Só que quem tem Deus não tem nada que venha contra nós, nem uma palavra de maldição, nem uma seta proferida contra a nossa vida, em nome de Jesus. Quem crê, receba, porque nesse momento tem uma esfera aberta aqui
seguir, eu creio até o trono de Deus, porque esse Deus que nós estamos glorificando, Ele tem poder e Ele derrama o poder sobre a sua igreja, sobre os seus escolhidos, que está com os seus ouvidos abertos e o seu coração arado para receber a boa semente. Quem está recebendo essa semente? Quem vai levar essa semente? Quem é uma árvore forte? Quem está sentindo a água fluida aí? Quem está sentindo a unção? Quem está sendo alimentado? Eu estou sentindo a unção. Eu estou sendo também, assim como você, alimentado. Até os dias de hoje, existem muitos gigantes. Existem gigantes até dentro de nós, que são os piores e os maiores gigantes que foram formados, né? São gigantes que às vezes são nossos maiores inimigos, porque foram formados através das decepções do passado, das situações que nos criaram, fizeram ter medo de enfrentar determinadas situações, gigantes que bloqueiam a nossa memória, a nossa capacidade de enfrentar coisas novas, gigantes que trouxeram para nós, através da acomodação, da tristeza, a procrastinação, ou seja, a gente querer fazer a coisa e adiar, não tem força para fazer hoje, amanhã eu faço, chega amanhã, não, deixa para depois da manhã vai encontrar uma desculpa, alguma ocasião que ainda não está preparado para fazer, ou seja, existem vários tipos de situações, de gigantes que nós enfrentamos. São gigantes lá fora, são gigantes que nos apontam, nos acusam, são aqueles inimigos, porque se você vê aqui no decorrer da história, era um orgulho para qualquer família que seu filho fizesse parte do exército de Israel. Um filho que fizesse parte do exército de Israel era um orgulho. E no meio daquela situação, daquela afronta, daquele gigante para o povo israelita, né? No meio daquela afronta, daqueles dois exércitos, cada um num monte, separado por um vale, no meio daquela batalha, aquele gigante disse, olha, é o seguinte, quando ele disse isso, olha, é o seguinte, se vocês, manda um homem aqui, se vocês ganharem, através desse homem que vai lutar comigo, nós vamos servir a vocês. Mas se nós ganharmos, vocês vão servir a nós, vão ser nossos serviçais. Ele não disse aquilo achando que iria perder. Ele disse aquilo confiando na estatura dele. Ele disse aquilo confiando no homem natural que se via, os deuses que ele acreditava, um homem de batalha, um homem que estava ali preparado, um homem de guerra, um homem que, ao seu modo de ver, não perdia batalha para ninguém. O que ele queria mesmo era oprimir o povo de Deus e queria que aquele povo se visse a ele. Será que esse tipo de gigante ainda existe hoje no nosso meio? Gigantes que nos tiram do foco de servir a Deus, de fazer com excelência as coisas para o Senhor. Aquele gigante que quer tirar de nós aquela fé, aquela convicção, aquela certeza de que quando a gente está ligado, conectado com Deus, que a gente coloca a nossa fé em ação, não tem nenhum posicionamento de nenhum inimigo, não tem nenhum gigante, nem oração contrária, nem dificuldade, qualquer outra coisa que venha impedir a nossa vitória, porque nós servimos a um Deus que tem por nome general de guerra e jamais perdeu a batalha, e deu o seu filho por nós, porque o seu próprio povo não teve sabedoria de servi-lo, de adorá-lo e de reconhecer o Deus único e poderoso que Ele é, e nos deu a oportunidade para que hoje nós estivéssemos aqui adorando a esse mesmo Deus que eles não souberam adorar, que não souberam descansar, que não souberam acreditar. Quantos gigantes que nós carregamos ainda. Me lembrei do nosso querido e amado e saudável pastor Humberto, né? Aquele demôniozinho de algibeira, que ele queria dizer que são aquelas situações que a gente enfrenta, que o próprio inimigo
inimigo lança seta para tentar nos provar dentro das fragilidades que nós vivemos ainda, que é aquele tipo de ciclo de fragilidade, de seta, que ainda nos traz queda ou nos faz recuar. A própria palavra de Deus diz que quem está em pé, cuide para não cair. Existe a possibilidade de dar uma tropeçada e se levantar? Existe, porque Deus é Deus. Glória a Deus. Quantas vezes o inimigo não fica nos espreitando para ver, olhar a nossa vaidade, a nossa fragilidade, o nosso ego, o nosso eu. Quantas vezes nós não passamos por situações e provações para provar até que ponto nós estamos quebrantados, libertos de determinadas situações que ainda precisamos ser libertos do nosso ego, que ainda não foi pregado na cruz, o nosso eu, a nossa vaidade, o nosso orgulho. Muitas vezes nós somos provados nessa área, e quando nós somos instigados nesta área e provados, às vezes não é muito bom, porque dói saber, dói o fato de ser provado naquilo, e dói o fato de quem está buscando verdadeiramente crescer. A dor maior para mim, particularmente, cada um tem as suas experiências, é quando eu não consigo passar numa prova daquilo que eu sei que é a minha fragilidade, de afrontar ou de não levar desaforo para casa. Quando eu não consigo passar por essa prova, me dá uma tristeza profunda, porque eu sei que ainda não estou do jeito que o Senhor quer que eu esteja, para entregar a grandiosidade que Ele tem para me entregar. Particularmente, essa é a forma que eu penso de mim mesmo, mas cada um tem as suas experiências pessoais. Cada um acha que não é digno daquilo, cada um acha que não deve passar por aquilo, cada um acha que deve ser da forma que é, cada um acha que não pode passar por aquele tipo de prova, cada um acha que Deus nos ama da forma que a gente é, mas Deus está dizendo: ei, eu estou levantando um povo diferente, eu estou levantando você para a guerra, para a batalha, para fazer parte de um exército, e para fazer parte de um exército e vencer a batalha, não pode ser de qualquer jeito. Se permita ser trabalhado, se permita ser moldado, se permita ser quebrado. Davi foi quebrado? Foi. E muitas vezes foi humilhado pela própria família, pelo próprio pai, pelos próprios irmãos. Porque quando o general foi escolher ali aquele povo, né, para chamar para a guerra, quando foi na casa de Davi, alistou 3 irmãos de Davi. Entre ele o mais velho, Eliabe, que tinha uma inveja tremenda, que estava incomodado com o irmão ali. 3 irmãos, Davi nem lá não estava. Por quê? Porque era um pastor de ovelhas. Mas Deus insistiu até que ele fosse chamado, porque ele era o escolhido. Você já pensou? Um escolhido de Deus, que ia receber somente quantos homens da história da Bíblia teve 3 unções? Jesus, Davi, Melquisedeque e Jesus. Pronto. Davi, Melquisedeque, Davi e Jesus. Unção de sacerdote, unção de profeta e unção de rei. Só os 3. Então, o posicionamento, a escolha de Deus com Davi era um privilégio entre toda aquela família. Mas tu já pensou um rei que não ia ser chamado para ser escolhido, para ser um soldado? Um sacerdote que estava esquecido pelo pai. Quantos reis, quantas rainhas, quantos sacerdotes, quantos profetas estão aí enclausurados, escondidos, vivendo no ostracismo, porque ninguém reconhece.
E porque também em si mesmo não cria a possibilidade de dar-se a oportunidade de ir avante naquilo que já sabe o que é, mas não tem força, está na procrastinação, parou no tempo, parou no passado, parou no problema, parou na dificuldade, parou na perda, que é terrível, não é fácil, não é fácil. Eu que o diga, eu que vivi, ainda estou vivendo, mas de uma coisa eu tenho certeza, eu tenho que continuar. Glória a Deus. Porque diante da nossa dor, do nosso desespero, que leva até alguns desajustes, não há entendimento e compreensão ao nosso redor que entenda o suficiente a nível de excelência para que haja uma compreensão em relação à nossa dor. Não, as pessoas não querem saber da sua dor. Elas querem saber de si mesmas. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu tenho vivido isso, igreja. E mais de um segmento. Então, por que eu estou dizendo para você? Porque eu estou dizendo para você que o guerreiro, esse menino lá no meio desse ribuliço, quando o gigante disse: ei, manda aí um para lutar comigo. Diz que foi um ribuliço tão grande que os soldados que tremiam as pernas de medo. Soldado, exército de Deus, que tinha todo o poder, toda a glória, um Deus que criou todas as coisas, um Deus que tinha autoridade para transformar, que tinha aquela história maravilhosa, tremenda, que tinha o poder de abrir o mar, de parar as águas de um rio, de se tornar em coluna de fogo, de se tornar em coluna de nuvem, transformar água amarga em água doce, mandar comida do céu. Tu já imaginou um negócio desse? Um povo que se visse Deus, que se mostrou várias vezes que tinha poderes que nenhum outro Deus que eles diziam ter, fizeram isso por nenhum deles, a qual eles eram escravos do inimigo de Deus. Por isso que tem: cai por terra, inimigo de Deus. E cai mesmo. Quantos gigantes nós não temos enfrentado dentro de um problema mesmo conjugal? As fases de um casamento tem gigantes absurdos que, se você não souber administrar, você vai perder não só a batalha, mas toda uma guerra. Você está pensando que a vida ela é feita, ela é de um oásis? Não, a nossa vida é constantemente peleja. A nossa vida em uma área ou outra, em um relacionamento ou outro, seja casamento, seja amigo, seja irmão, seja filho, seja pais, seja colégio, seja trabalho, seja igreja, todo e qualquer tipo de relacionamento que nós somos habituados a conviver e necessariamente precisamos viver, nós vivemos em guerras, em batalhas. Há uma oscilação em todos os relacionamentos. Há os momentos bons, há os momentos difíceis, mas há dentro de você também, dentro de nós, a sua escolha. Muitas vezes você consegue passar determinadas situações aflitivas, ou com filhos, ou com vizinho, ou com parente, ou com a irmã, ou irmão, ou um filho que te deu trabalho, uma irmã na droga, um filho na droga, que te dá trabalho até os dias de hoje, mas você está ali firme, investindo e não desiste daquilo. É verdade ou não é? Um marido, você não desiste. Às vezes uma esposa que não há compatibilidade, ou que não acompanha o seu ritmo, ou vice-versa, às vezes é o marido que não acompanha o ritmo da esposa, mas você não desiste, porque você escolheu amar incondicionalmente aquela pessoa. Glória a Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu estou sendo usado pelo Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus está dizendo assim: escolha amar incondicionalmente a igreja que você congrega,
Escolha amar incondicionalmente, independente das diferenças, dos problemas, das dificuldades, das administrações, das adversidades. Escolha amar. Se dedique da mesma forma que você se dedica para as suas questões pessoais. Porque a igreja que tem um exército equilibrado e que sabe colocar o posicionamento certo da importância daquilo que é na sua vida de forma correta, Deus nunca vai deixar faltar nada para você, nem para sua família. Deus sempre vai dar um livramento. Deus sempre vai providenciar o pão. Você nem doente você fica, nem envelhecer você envelhece, nem velho você fica, nem feio. Não precisa nem de cremes para beleza, porque quando você passa a ser o sacrifício daquilo que você precisa ser, para que o seu próximo se torne, o seu redor, o seu convívio se torne melhor, Deus providencia todas as coisas para ti. Nada falta para você. Nada. Você pode estar cansada como estiver. Você pode estar vivendo o problema que estiver. Quando você não cobra de Deus ou não cobra das pessoas, mas que você é o sacrifício de ficar calada ou calado e suportar o que você precisa suportar, para que o revestimento da sua armadura, o seu crescimento e maturidade seja maior, para que você receba uma patente maior, para que você ganhe mais dinheiro, para que você seja mais próspero. Gente, nós somos provados no nosso amor, na nossa humildade, na nossa fidelidade. Davi foi provado. Por que Deus deu tanta riqueza? Deu 3 unções a Davi. O homem desejou a mulher do outro lá, mandou matar o homem. Maquinou a morte do homem. E mesmo assim foi perdoado. Para você ver o nível de comunhão que ele buscava ter com todos os erros dele. Ele não soube educar os filhos. Ele não soube castigar Amon pelo ato, né, terrível que ele cometeu com a irmã de Absalão. Ele não soube administrar seu lar direito. Mas mesmo assim, devido ao coração quebrantado, humilde, dependente de Deus e que não recuou do exército de Deus, que disse: quem é esse incircunciso que afronta os exércitos de Deus? Glória a Deus. Tomou um posicionamento de guerreiro dentro do seu chamado. Não recuou. O irmão disse: o que tu estás fazendo aqui? Lá no versículo 26. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Ele não aceitava Israel ser afrontado. Não aceite a sua igreja ser afrontada. Não aceite os seus pastores serem afrontados. E principalmente o seu Jesus. Glória a Deus. Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? E o povo tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: assim farão ao homem que ferir aquele homem. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se de ira. Ficou irado. De Eliabe contra Davi, e disse: por que tu desceste aqui? O que é que tu veio fazer aqui? Davi foi levar um lanche para eles. Queijos, pães, vinho, para alimentar os seus irmãos. O irmão vai dizer: o que tu veio fazer aqui? A quem deixaste aquelas poucas ovelhas? Vai-te embora, sai daqui, cara, que aqui tu me atrapalha. Sai daqui, que esta tua fé, esta humildade, este teu brilho está me atrapalhando. Eu sou o mais velho. Quem tem que ser reconhecido aqui sou eu.
essa tua presunção e a maldade do teu coração que desceste para ver a peleja. Ele achava que Davi tinha ido lá, Davi nem sabia o que era que se passava. Muitas vezes a gente nem sabe o que está se passando, né? No ambiente, no evento, na cabeça das pessoas. Às vezes a gente está inocente, né? Na história. E às vezes a gente está sendo odiado por uma coisa que a gente não está nem sabendo, por uma coisa que automaticamente, por conta de tudo que nós vivemos e passamos, é uma coisa natural. Deu para entender? Determinadas coisas que eu vivi, esses dias eu vivi tantas coisas, que passou a ser natural para mim, que para outras pessoas não seria. Então eu acredito que o nível de quebrantamento aumentou um pouquinho mais nesses últimos meses. Eu tenho sido mais quebrantada, porque toda e qualquer coisa que nós viemos passar por um susto, por uma perda, por uma situação que mexe com você, o medo de perder a pessoa que você ama, não é verdade? O medo de perder as coisas que você tem, que conquistou com tantos anos. Eu acho que aquela situação, ela traz para nós, filhos de Deus, um quebrantamento muito grande. Então, o grau do teu óculos é um, o grau do meu óculos é outro. Então, muitas vezes eu posso estar enxergando as situações que eu estou vivendo de uma forma bem clara, porque eu já estou com uma visão um pouco maior daquilo que o Espírito Santo me ensinou através do meu quebrantamento. Mas tem pessoas que ainda continuam andando de óculos escuros. Tem pessoas que ainda não receberam do colírio do céu, para entender e procurar enxergar. Quando chega no primeiro coração, as situações, as provas, a concupiscência, que são as provações, os desejos, as fraquezas da carne, chega no primeiro coração, que está bem aqui, ó. Antes dele ir para cá, você já trabalha o que está aqui, já trabalha aqui. Porque é uma maneira de você se proteger para não dar continuidade naquele que vai trazer prejuízos fatais para você. Se não traz prejuízo fatal, pelo menos, no mínimo, recua grandes bênçãos que o Senhor tem para entregar. Glória a Deus. Quem está feliz aí? Glória a Deus. Ah, pastora, eu não entendo. Deus me prometeu isso, mas não liberou minha bênção. Não liberou porque Ele sabe o que está na sua mente, no seu coração. Porque você não vai chegar junto com Deus. Porque Deus, quando quer, Ele mexe com o exército. Deus, quando quer, Ele para um rio. Deus, quando quer, Ele abre o mar. Mas você passa em pé seco. Se Ele não realizou, é porque você não está preparado para receber. Não escute a voz de quem não está liberto. Porque aquela voz pode estar vindo de um Deus que não é o seu Deus. Dá para entender? É tão pouquinho para entender. Vai ver que você não recebe a bênção completa por conta disso. Vai ver que não há libertação por conta disso. Vai ver que não há mais salvação porque você não tem um posicionamento. Eu sei o que é que eu estou dizendo. Eu sei o que é que eu estou falando. Quando a gente tem conhecimento de causas, vivências pessoais, a gente fala com mais maturidade, mais convicção. Existem aqueles que a gente leva a palavra de Deus, mas que não querem ter acordo com Deus, mas existem aqueles que se acomodam na bênção, que não é bênção. Deu para entender? Porque não quer perder a pessoa que tem uma utilidade, quer continuar com aquela pessoa que não tem utilidade. Aí o diabo vai e usa aquela pessoa para trazer linhas de raciocínio e pensamento para fazer você mudar de ideia. São pessoas que não estão libertas. Isso tem dentro da nossa casa? Tem, igreja. Eu vi um bocado de irmã botando tarô, botando carta no evento que eu fui. Oh, pastor, eu sou serva de Deus. Eu digo, amém. Agora eu me lembrei de dizer que eu ouvi uns 15 dias atrás.
corrompe os bons costumes. E o coração do homem não é terra que a gente ande. Pode ser filho, pode ser filha, pode ser marido, pode ser esposa. Só Deus sabe quem é quem. Confie naquilo que você é para Deus. Se você está liberto, você vai saber quem é que está falando com você e não vai procurar desculpa para aquilo que você sabe que tem que fazer para Deus. Enquanto não for assim, tem várias bênçãos para ser liberadas e não são liberadas porque não conseguem entrar no eixo, para que a roda ande dentro da outra roda, para que a vitória seja liberada. Meus irmãos, raciocinem, orem e busquem e procure fazer com convicção aquilo que você já conhece e já sabe. Procure conversar com Deus as suas certezas, as suas verdades em Deus e aprenda a esperar que Ele vai dizer a você o que é certo e o que é errado. Glória a Deus. Você já sabe. A própria palavra, ela é testemunha para cada um de nós do que é certo, do que é errado. Uma das coisas, perdoe 70 vezes 7. Foi o homem que disse ou foi Jesus? Jesus. Então não tem desculpa para aquilo que está errado. Não tem desculpa para ego, para mágoa, para vaidade pessoal. Não tem desculpa para aquilo que Deus quer fazer na nossa vida e precisamos dar continuidade com compromisso e responsabilidade. Já imaginou um exército marchando para a guerra e 5, 7 pessoas na linha de frente resolver desistir? Você está entregando um exército todo na mão do inimigo. Isso é irresponsabilidade no chamado, igreja. Amém? Quem quiser ser liberto e continuar melhorando a sua qualidade de vida, todos nós ainda estamos no processo de libertação. Eu também estou. Eu me coloco de vez em quando, coisa que muitos pregadores não têm coragem de se colocar. Mas se eu me fizer me colocar no posicionamento de que eu ainda preciso, provavelmente os mais vaidosos, mais orgulhosos, se quebrando para entender que vocês também precisam. Quem quer libertação, vem receber as contas de curas também, dia de sábado. Porque o propósito do sábado é esse, a agenda de Deus é uma agenda muito preciosa. E como Ele é fiel na agenda dele, porque não fui eu, foi Ele que revelou. Amém? Vamos orar, agradecer a Deus. Vamos repreender os gigantes, o gigante da dificuldade financeira, o gigante do orgulho, o gigante da vaidade, o gigante da mágoa, o gigante dos relacionamentos, que vem contra os relacionamentos, o gigante da acusação, do apontamento, o gigante, aqueles que vê nos outros, mas não vê em si, tem se levantado demais, né? Tem se levantado demais isso daí. E vamos, Senhor Deus, aqui te pedimos que Tu nos quebrante, que Tu nos prepare, que Tu nos reformule, nos reconstrua, nos capacita a realmente, meu Deus, estar no posicionamento de guerreiros. Nos faz entender e ter orgulho de sermos chamados soldados de Cristo, de fazer parte do Teu exército, do exército que não se acovarda, do exército que olha para Ti, não para si mesmo, de um povo que está aqui para receber o direcionamento do céu, o direcionamento do trono, que nós venhamos viver, meu Deus, a Tua vontade, que nós venhamos marchar, cheio da autoridade do poder do Teu Espírito. Entrega sandálias novas, capacetes novos, não só para proteção de dardos, mas para gerar pensamentos construtivos, pensamentos edificantes, pensamentos que tragam, meu Deus, equidade, equilíbrio dentro de um chamado que Tu tem com cada um de nós. Senhor, nos ajuda, nos perdoa, nos orienta, nos direciona, nos capacita, nos fortalece, nos renova, nos aviva, nos restaura e nos ajuda a dar abertura para que Tu tenha liberdade, Espírito da verdade, para fazer tudo isso em nós e que tudo seja para a honra e a glória do Teu nome. Amém, Jesus.